Aqueles que não creem na doutrina da Trindade argumentam dizendo que a Trindade não pode existir porque o Pai e o Filho seriam o mesmo ser, que ora se disfarça de Pai e ora se disfarça de Filho. Para eles, o Espírito Santo também não passaria de uma emanação deste mesmo ser, uma espécie de mente de Deus, mas não um ser distinto. O argumento deles baseia-se em João 10:30, onde Jesus diz: "Eu e o Pai somos um". De fato, Jesus falou que ele e o Pai eram um só. Mas Jesus não está falando de igualdade quantitativa, o mesmo ser. Ele está falando de igualdade qualitativa, o mesmo caráter, o mesmo poder, o mesmo propósito. Por isso, ainda no capítulo 10, no verso 15, Jesus faz distinção entre ele e o Pai, dizendo: "O Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai". Você percebe a distinção clara? No verso 17, Jesus diz: "O Pai por isso me ama, porque dou a minha vida". Jesus novamente faz uma distinção. Esta distinção fica mais clara quando nós vamos para João 17, e na oração sacerdotal, no versículo 11, Jesus diz assim: "Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós". Jesus pediu que os discípulos fossem um, assim como ele e o Pai eram um. Você entende deste texto que os discípulos deveriam todos, de uma forma sobrenatural, entrar num único discípulo e serem a mesma pessoa? Não. Você entende que eles deveriam ter o mesmo propósito, trabalharem pelo mesmo objetivo, assim como Jesus e o Pai eram distintos, mas trabalhavam pelo mesmo objetivo. Outros argumentam que em João, no capítulo 15, no verso 26, o Espírito Santo procede do Pai, sendo, portanto, uma emanação ou uma mente de Deus. Vamos verificar o texto. "Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito que procede da parte do Pai, ele dará testemunho de mim. Ora, só porque o Espírito vem da parte do Pai e procede da parte do Pai, seria ele uma mente ou uma emanação de Deus? Se fosse assim, como nós explicaríamos João capítulo 7, versos 28 e 29, onde Jesus diz que ele procede de Deus e vem da parte de Deus? E nem por isso Jesus deixa de ser um ser pessoal e nem por isso ele é uma emanação ou mente de Deus. Paulo também, em Romanos, no capítulo 8, no verso 27, diz assim: "Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Se o Espírito tem mente, como pode ele ser uma mente? O Espírito é alguém distinto de Deus". É exatamente por isso que em João 14, no versículo 16, Jesus faz uma clara distinção entre ele e o Espírito Santo. Ele diz assim: "Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco". A palavra "outro" aqui é o termo halos no grego. E embora o termo halos traga uma semelhança qualitativa, outro semelhante ou outro igual, ele traz uma clara distinção nos melhores dicionários de uma diferença quantitativa, ou seja, é outro semelhante, mas não é o mesmo. A palavra halos aparece também em Mateus no capítulo 12, no versículo 13. No contexto desse verso, Jesus cura um homem da mão ressequida e diz que quando ele manda o homem estender a mão, ela ficou sã como a outra. Não era a mesma mão, mas era semelhante qualitativamente. Há uma distinção, portanto, entre o primeiro Consolador, Jesus Cristo, e o segundo Consolador. Mas em 1 João, no capítulo 2, no versículo 1, nós lemos o seguinte: "Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, há um advogado, um Consolador, um Paráclitos". Por que Jesus aqui é chamado de um Consolador também, se ele não é o Espírito Santo? É muito simples. É que nós temos na história da nossa salvação um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, e um advogado, um Consolador, junto a nós, o Espírito Santo. Você pode entregar a eles a sua causa, porque eles são advogados que jamais perderam uma causa que lhes foi confiada. Confie a sua causa e a sua vida na mão de Jesus Cristo, o advogado junto ao Pai, e na pessoa do Espírito Santo, aquele que está sempre do seu lado.